É igual ao alcoólatra. O cara, sei lá, o cara que descobriu o que é, ele fica 30 anos sem beber e ele sabe que ele é alcoólatra. Se ele chegar perto, ele vai fazer alguma bobagem. Então, acho que tem essa característica que é meio quase que fisiológica ou de personalidade, de não sucumbir. Isso lá eu nunca vi. Uma doença da mãe é uma grande desculpa. Amigos falam, não, minha mãe está muito doente, eu preciso guardar o dinheiro, então vou precisar vender. Ele vem com essa mentira a ponto de poder se justificar que ele não aguenta mais. E mas como? Agora é hora de comprar, torça para cair, quanto mais cair melhor, dá para comprar mais. Não, a minha mãe está muito doente. Então, essas desculpas existem e a pessoa não aguenta. Não aguenta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Covid ali, né? Que eu acho que muita gente que está acompanhando a gente vai querer ouvir, né? O Alaska Black institucional se comportou como todos os outros fundos, mas o Black naquele momento caiu 60%, o Ibovespa tinha caído 30% em março. E eu queria entender um pouco, Henrique, olhando em retrospectiva, né? Agora que passou, né? A gente tem 2 anos depois, acho que dá para assimilar melhor o que aconteceu. Eu mesma fiquei com um pouco de receio naquele tempo da alavancagem de juro e câmbio no fundo, tanto que hoje, mesmo que eu falasse para os clientes investirem muito menos nele, hoje eu prefiro o institucional. Eu mesma amarelei ali com o Black. Queria entender um pouco assim de você, olhando para trás. Você acha que houve um erro ali em março de 2020 ou não? Não, teve. Hoje eu não faria a mesma coisa. Então, o que a gente mudou? Quando for montar posições com a mesma convicção, com a mesma opinião que a gente tinha, vamos supor, lá no começo de 2020, os tamanhos e os veículos mudam. Então, se a gente for fazer... vamos supor, hoje eu tenho exatamente a mesma hipótese, eu tenho exatamente a mesma opinião. Então, eu acho que a bolsa vai acontecer isso, juros isso e dólar isso. Você montaria igual foi o começo de 2020? Não. Então, utilizaria mais opções, gastaria mais dinheiro com prêmio ao invés de ir nos futuros direto. E se fosse combinar máxima convicção dos juros com máxima convicção de dólar, seria menor. Então, assim, inevitavelmente é uma das lições do Covid. Por quê? Né? Por que tem essa revisão? Porque entrou no nosso cenário, nosso horizonte de eventos, a possibilidade que a gente nunca tinha visto atrás de bolsa em 6, 7 dias, dividir por 2, dólar subir 40% e o juros subir quase 200 pontos. Então isso aí a gente, quando você roda para trás, você não encontra essa intensidade de movimento. Você acha esse movimento ao longo de 2 anos, ao longo de 1 ano e meio, se arrastando. E é muito diferente você enfrentar um mercado desse ao longo de meses do que em poucos dias. Então, eu não quero passar por aquilo de novo. Então, assim, mais ou menos o nosso view hoje sobre o mercado não é muito diferente do começo de 2020. Mas o portfólio está diferente. Então, são lições que você vai tendo ao longo do tempo. Nosso view é idêntico. É idêntico. Eu não quis ser tão preciso. A bolsa vai subir muito e o dólar vai cair muito. Sobre juro... E o juro está alto tanto quanto estava, mas no começo... É muito difícil dizer porque o juro é um assunto, vamos dizer, social e político. Então, erraram quando baixaram muito, porque estavam estimulando o consumo, dando uma chance para o aumento de renda da turma, porque você poder comprar prestação com juro de 2%, um juro prime de 2%, você vai comprar o automóvel financiando por 10%. Hoje, com juro de 12%, o automóvel está custando 30%, qualquer coisa assim. Então, a perda de renda vira enorme. Tanto que a resposta para essas firmas de varejo foi muito ruim, que elas já estavam na esteira de grande aumento de poder de compra e ficaram na esteira de grande perda de poder de compra. Agora, todo mundo só fala o ano que vem, não, ano que vem a inflação é 3%. Não sei que base alguém pode ter para dizer que a inflação é 3%, porque
Se o petróleo for para 200 ou 300 dólares e o minério de ferro subir para 200, 300 também, a inflação vai continuar na casa de 12%, 13%. O pessoal acha que uma certa hora vai parar de subir petróleo e outras commodities e a inflação virá zero. Ou até vai cair os preços das commodities. Mas isso é uma aposta como qualquer outra e pode não ser verdade. É a realidade de hoje, que o juro que está 12% aumenta até mais, quem sabe, 14%, que está falando agora, e que depois gradativamente volta a cair para ter um juro real de 4%, 3%, que é o juro... O Brasil sempre trabalhou com o juro real negativo. O juro real positivo é uma novidade de muito poucos tempos. E eu nem acredito que esse juro de 12% seja um juro positivo. Eu acho que ainda é negativo. É positivo para compra de alimento, compra de produtos do dia a dia, mas para acumulação de riqueza é um juro negativo. Os imóveis subiram mais, automóvel disparou de preço. Mas falando sobre juro, Luiz Alves, esse cenário de inflação alta que pede um remédio de juro mais alto, não é ruim para a Bolsa necessariamente? Não sei, não necessariamente. Tanto tem mostrado que não. A Bolsa está... Os estrangeiros percebem que não, porque isso é coisa momentânea. Tanto não foi bom quando o juro estava a 2%, a Bolsa chegou no ponto que está hoje, que o juro que está... acham que é um juro altíssimo. É um juro ridículo, não tem nada de altíssimo. O que é que está havendo uma inflação, isso é para tentar corrigir em parte os efeitos. Não estimular a facilidade de aumentar preço. Porque tem caso de verdura e caso de assunto que dobra de preço do dia seguinte. Então, para evitar isso, mas isso não corrige nada. Então, é muito falatório, muita conversa, é para um assunto macro, um assunto para dar um rumo na política econômica, mas não é isso que corrige. O que corrige é o petróleo cair, é o dólar cair, basta cair o dólar 30%, 40%, está tudo corrigido. Não precisa mexer com juros, não precisa mexer com nada. E isso está acontecendo esse ano, né? Na verdade, toda essa, não só a tese de vocês, como vocês já estão ganhando dinheiro com isso, né? O institucional está subindo 9%, o Black está subindo 30%. Imagino que muito pela posição de valorização do real. Exato. Não, imagina, não, é só pela... Essa é a grande diferença. Mas você tem feito com... Só para a gente explicar para o pessoal que está ouvindo, agora você faz com opções, é isso? Meio a meio. Como a posição de juros é muito pequenininha, não consome quase nada de risco, então um pouquinho de arbitragem, diferente do começo de 2020, que existia um direcional, então a gente se sente à vontade no dólar de não ficar com tanto preciosismo em ficar mais na opção ou no futuro. Na opção já nem está valendo muito a pena, assim, porque não tem muito jogo na opção. As vols estão um pouco mais baixas, o mercado não está tão nervoso, talvez perto da eleição fique. Mas você tocou num ponto que a gente vê é muito comum, né? A pessoa fala, os juros isso, então a bolsa aquilo. Já complicou, né? Porque assim, em essência a bolsa é um lugar para você ir lá e negociar pedaços de empresa, né? Tem empresa que se o juro subir é ruim para o negócio dela, porque ela é endividada. Só que se o juro está subindo por causa de uma inflação que se relaciona com o produto que ela vende, não necessariamente é ruim para ela, porque ela está vendendo um produto que subiu bastante de preço e o juro não está comendo nada do que ela está ganhando a mais de dinheiro. Então, para você saber se o juro subir ou descer é bom, você tem que ver caso a caso, nome a nome. Então, qual que é o impacto dos juros para a Petrobras? Hoje quase nada, praticamente não tem dívida, o que ela ganha é petróleo e dólar. Então juros irrelevante quase. E para o varejo? Para o varejo é importante, sobe juros, poder de compra da população cai, e se a empresa é endividada, vai machucar o lucro líquido.
Mas se a inflação é porque a atividade econômica está fortíssima, principalmente por causa do varejo, aí ela vai vender muito mais em volume. Então, assim, é muito difícil eu encontrar nos meus ídolos de investidores de bolsa, na história dos Estados Unidos e no Brasil, de bons investidores de bolsa que relacionam juros com bolsa. Nenhum. Nenhum gasta tempo com isso. Peter Lynch, Charlie Munger, Luiz Alves, Buffett, nenhum faz essa relação de juros aqui, então eu vou investir na American Express, porque o juros vai ser... Não existe esse link. Então, um link muito... Mas a pessoa física faz, né? Porque ela tá saindo da bolsa, eu fico agoniada vendo investidor saindo de fundo de ação, desde o fim do ano passado. Mas isso é uma tristeza. Me dá um sofrimento, porque eles vão perder uma recuperação, Nós claramente. estamos numa mais sangrenta onda de saques, onda de saque de fundo de bolsa que eu já vi. Eu também. Todo santo dia é saber quanto saiu. Quanto entrou, não entra. Quanto saiu? Hoje só saiu 2 milhões. Que bom, porque normalmente sai 5. Então, e não se sabe para quê, porque está tirando do que é bom para pôr no que é ruim. O pessoal coloca na renda fixa? Não, mas Os aí juros então, aumentam. Renda fixa ainda vai lá. Bitcoin. ROI. Bolsa americana que está no top absoluto, que todo mundo tem certeza que vai cair. Tecnologia dos Estados Unidos é um absurdo o preço que está, vai cair, é certeza. Então, coitados, eles vão perder no dólar, vão perder nas cotações de bolsa. Já estão perdendo. Bitcoin pode valer 0. Então é uma judiação 80 mil. as atitudes. Ou agora o número que falam é $1 milhão o Bitcoin, que é em 5, 6 anos, antes de 30, o Bitcoin vale $1 milhão. Eu li isso ontem de uma menina americana falando seriamente. Eu falei, tá bom, então deixa eles se entenderem. E eu acredito em tudo, porque tudo pode acontecer. Tem um pouquinho de Bitcoin? 0 absoluto, não sei o que se trata.